vídeos. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. Jesus. Olá, meus queridos amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um comentário da lição de adultos. Desta feita, nós iremos trabalhar neste vídeo o comentário da lição de número 5, que será estudado no dia 2 de fevereiro de 2025, cujo tema é Jesus é Deus. Portanto, nós iremos concentrar o nosso comentário nessa lição sobre a divindade de Jesus, apresentar textos que corroboram com este pensamento a despeito da sua deidade, e vamos também estudar algumas heresias ou movimentos que foram desenvolvidos aí na história do cristianismo para tentar desconstruir a ideia de que Jesus é Deus. E vamos também apresentar textos que estes movimentos apresentaram de uma forma equivocada para tentar desconstruir a ideia da pessoa de Cristo no que diz respeito à sua divindade. Iremos também usar alguns textos que corroboram com a ideia de que Jesus é Deus, é divino, é eterno, é igual ao Pai, possui os mesmos atributos da divindade. A princípio, o comentarista coloca aqui, na parte introdutória da lição, o texto áureo, encontrado em João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A verdade prática diz: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Queridos, para esse vídeo não ficar muito extenso, nós iremos dividir esta temática de hoje em duas partes. Então nós vamos gravar 2 vídeos, tá? No primeiro vídeo, que é este agora, nós vamos concentrar o nosso comentário apenas nas heresias, tá? Nas heresias que foram desenvolvidas ao longo do cristianismo para negar a divindade de Jesus e os textos que estes movimentos usaram para tentar desconstruir a ideia de que Jesus é Deus. Logo na segunda parte eu vou apresentar os textos que corroboram com o pensamento de que Jesus de fato é Deus e também refutar os textos que essas heresias apresentavam ou apresentaram para dizer que Jesus não é Deus. Portanto, nós vamos começar aqui falando sobre as heresias ou os movimentos que negavam a divindade de Jesus. O primeiro que nós vamos falar é sobre os ebionitas ou o ebionismo. Esta foi a primeira heresia, para você ter uma ideia, que surgiu aí na história do cristianismo, para tentar desconstruir a ideia de que Jesus de fato é Deus. Os ebionitas. Ebionitas que vem de Ebion, que de acordo com o patrístico, isto é, de acordo com Tertuliano, um famoso teólogo na sua obra, ele diz que os ebionitas, eles foram discípulos, né, aí de Ebion, que foi o principal expoente dessa linha de raciocínio de que Jesus não era divino e que não possuía a divindade. Ebion, de acordo com a história, ele foi discípulo de Cerinto. Cerinto, se vocês ainda estiverem lembrados, Cerinto foi o principal expoente do docetismo. Docetismo também, que foi uma heresia que se levantou na história do cristianismo para negar a corporeidade de Cristo. Cerinto dizia que Jesus ele não possuía um corpo humano e que isso não passava de uma aparência, né? Era algo aparente. Jesus não tinha a natureza humana, portanto, a perspectiva joanina de João, que o verbo encarnou, não era fidedigno na perspectiva de Cerinto. Isto é, ele dizia que Jesus não possuía um corpo humano. Cerinto teve vários discípulos, dentre eles nós temos Ebion. Ebion foi um principal expoente aí desta linha de raciocínio que, consequentemente, veio a ser derivado do seu nome o movimento que ele defendia, né? Os ebionitas. Isto é, uma doutrina, uma linha de raciocínio que negava a deidade e a divindade de Jesus Cristo. De acordo com este pensamento, Jesus ele não era divino. Alguns ainda desse mesmo grupo negavam o nascimento virginal de Jesus Cristo, alguns deste movimento. Mas o que nos interessa aqui era a perspectiva de Ebion, que dizia que Jesus não é Deus, que ele não possuía a divindade, tá? Ademais, eles tinham um livro
pseudepígrafo, um livro apócrifo que era chamado de Evangelho aos Hebreus. Era um livro que eles usavam como manual de regra da fé. Não confundir esse livro aqui com a Epístola aos Hebreus que nós temos no Novo Testamento, tá? Não é este mesmo livro. É um livro apócrifo, que é Evangelho aos Hebreus, que inclusive era o manual dos ebionitas. Ainda, os ebionitas, eles se dividiam em vários grupos, né? Tinha os ebionitas, tinha os fariseus, e tinha outros que eles se dividiam. A princípio, os ebionitas, eles negavam, né, que fique bem claro, eles negavam a divindade de Jesus, eles não acreditavam na deidade de Cristo. Mais tarde surge uma outra heresia bem forte, né, que é o arianismo. O arianismo, que vem de Ário, tá? Ário foi o principal expoente deste grupo, ou desta linha de raciocínio que negava também aí a divindade de Jesus como um todo. Ário estudou na Antioquia, aí nos anos 318 depois de Cristo, e Ário herdou dos seus professores, né, herdou aí dos seus mestres a perspectiva, a ideia de que Jesus não é divino e que Jesus não possui a natureza divina, isto é, ele não é ou ele não possui os atributos de pé de igualdade com o Pai. Para ele, Jesus, ainda que seja Deus, mas ele tratava, né, Jesus como um Deus menor, um Deus de segunda categoria. Então, para Ário, Jesus não era 100% divino. Isso seria a parte mais fácil. E ainda, o principal lema de Ário, que ficou bastante famoso, é que ele dizia que houve um tempo em que o verbo não existia. Ário acreditava, e está aí na lição de vocês, tá? Sugiro que vocês leiam, aí no segundo tópico, as heresias que negam a divindade de Jesus. Ário, o expoente dessa doutrina que é o arianismo, negava a divindade de Jesus. Ele considerava um Deus de segunda categoria. Para ele, Jesus não era 100% divino. Ário rejeitava a eternidade do Filho, né, que é o Verbo, ou Jesus, embora defendesse a sua existência antes da encarnação. Ou seja, Ário, ainda que ele acreditasse que Jesus, de fato, ele era antes da criação, isto é, ele existia antes da encarnação dele na Terra, mas Ário tinha uma dificuldade em dizer que Jesus sempre existiu, ou seja, que Jesus é eterno. Para ele, Jesus existiu antes da encarnação. Estava no céu, encarnou e veio, né, para a terra habitar entre os homens. Até aí, para Ário, tudo bem. Mas Ário alargou o seu pensamento e dizia que Jesus, houve um tempo que Jesus não existia. Então, quem criou Jesus foi o próprio Deus. Então, para Ário, Jesus é a primeira criação de Jeová. E aí eles usam textos, por exemplo, de Colossenses 1:15, que diz o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ademais, eles usam Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14, que diz o seguinte, o Amém, e diz o Amém. O Amém ali é o próprio Cristo. Aí o texto segue dizendo: este é o princípio da criação de Deus. Então, em Apocalipse 13:14, Jesus é descrito como o Amém e também descrito como o princípio da criação de Deus. Este era um texto preferido de Ário, em corroborar com a ideia dele de que Jesus foi um primeiro ser, ou a primeira criatura de Deus. Então ele usava Colossenses 1:15, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, Apocalipse 13:14. O comentarista coloca aqui em Provérbios 8:22, que diz: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, né? A sabedoria ali falando que, de acordo com a teologia de Provérbios e do cristianismo também, nós acreditamos ser Jesus. Portanto, Ário acreditava que Jesus foi um ser criado. Houve um tempo que ele não existia e que ele era um Deus de segunda categoria, não tinha os atributos como o Pai possuía, então ele não era 100% Deus. Ário defendia esses pressupostos aí, tá? Então, como eu disse para vocês, o lema de Ário era este: houve um tempo que o verbo não existia. Inclusive, quando Ário, as suas ideias foram debatidas no Concílio de Nicéia, muito antes disso mesmo, de acordo com a história do cristianismo, algumas pessoas foram incumbidas de ir para Antioquia para tentar desconstruir esta ideia do arianismo. Ao chegar lá, tomaram conta de que a propagação dessa doutrina estava muito grande, negando a divindade de Jesus. Inclusive, quando foi dito para combater, ou para Ário, né, assim que ele foi ali excomungado, ele foi tirado os privilégios dele da igreja,
e ele foi ali, eu posso dizer assim, ele foi declarado herege, e ninguém mais teve a confiança nele, foi excomungado para não mais pregar dentro das igrejas. De acordo com a história, alguns grupos fizeram, como ele era muito popular, fizeram alguns grupos e saíram nas ruas da Antioquia fazendo um coro, né? Ali um coro dizendo, houve um tempo que o verbo não existia, e saíram pregando isso no meio da rua, para você ter uma ideia. Houve um tempo que o verbo não existia. Isto era o lema de Ário. Para Ário, Jesus não é eterno. Para Ário, Jesus é a criação de Deus, é a primeira criação de Deus, e que ele é um Deus de segunda categoria. Nós temos aqui suas explicações. Ário e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Então Ário era o seguinte, ele procurava ou ele selecionava alguns textos bíblicos ali para fundamentar a ideia dele, sem se dar ali o tempo e o trabalho de analisar exegeticamente os textos para corroborar com a ideia de que Jesus de fato não é uma criatura, mas ele é o Criador. Tá? Então Ário usava esses textos, Colossenses 1:15, Apocalipse 3:14, Provérbios 8:22. Por exemplo, ele usava também João, onde Jesus disse, eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Textos como, por exemplo, que aparece aí, daqui a pouco nós vamos estar trabalhando no segundo vídeo, Mateus, onde Jesus disse que nem ele e nem os anjos sabia o dia que ele retornaria para a terra, mas somente o Pai, né? Tem aquela passagem de Mateus que Jesus diz assim, porque eu, né, e nem os anjos sabem que eu vou vir, né? Isso são as palavras de Jesus. Mas somente o Pai. Jesus estava falando da vinda dele, que nem ele sabia, nem os anjos, mas somente o Pai. Aí Ário dizia, se ele é Deus, ele é onisciente, como é que nem ele mesmo sabia que ele vinha para a terra? Este é um texto muito forte também que eles usam, né, para ali tentar desconstruir a ideia de que Jesus é Deus. Outro texto que eles usam também é a passagem de Lucas, de Mateus, capítulo 4, sobre a tentação de Jesus. Em Tiago, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado, porque isso não faz parte da sua natureza. Mas nós lemos em Lucas 4, Evangelho de Mateus 4 também, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto e ali foi tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. Ário dizia o seguinte, né, os seguidores dessa ideia diziam o seguinte, como é que Jesus, sendo Deus, ele podia ser tentado? Como é que ele podia ser tentado? Né? E ali tem essa problemática muito séria, né? Isto é, quando não analisado de uma forma bem criteriosa. Portanto, tem esses textos que eles usavam, né? Ário usar para fundamentar a ideia dele. Então, queridos, estes são os textos que eles usavam, e eu espero vocês no segundo vídeo para nós tentarmos aí conversar um pouco mais, para tentar desconstruir esses textos, desconstruir no sentido errôneo, né? A interpretação errônea desses principais expoentes do arianismo. Então nós temos aí o arianismo, nós temos aí os ebionitas, tá? Nós temos também o reflexo, né? Esquecendo aqui, nós temos o reflexo dessa doutrina nos dias de hoje. Nós temos os reflexos dessa doutrina nos dias de hoje. O arianismo ele foi combatido no Concílio de Nicéia, tá? Ali quando foi, inclusive, o comentarista da revista, ele coloca aqui no livro, né? Muito bom este livro. Ele coloca no Concílio de Nicéia aproximadamente 300 bispos compareceram no Concílio de Nicéia para combater as heresias de Ário no que diz respeito à divindade de Cristo. E ali foi combatido. Aproximadamente ali 300 bispos se encontraram de várias partes ali do Ocidente e do Oriente para tentar desconstruir a ideia de Ário, e foi combatido. No Concílio de Nicéia, essa ideia de Ário caiu por terra. Tertuliano, inclusive, Irineu de Leão, foi um dos principais apologistas do cristianismo para tentar desconstruir a ideia de Ário de dizer que Jesus não era Deus. Nós temos aí os seguidores nos dias atuais de Ário. Apesar de que Ário foi combatido aí no Concílio de Nicéia, ainda hoje existe essas doutrinas incorporadas, né, ou divulgadas por um grupo que são os chamados TJs, Testemunhos de Jeová. Os Testemunhos de Jeová que acreditam que Jesus não é Deus. Eles têm a tradução do Novo Mundo, tá? Eles têm a tradução do Novo Mundo e eles defendem a ideia de que Jesus Cristo não é Deus
aí ressurgindo a ideia de Ário. Nós temos, por exemplo, também os muçulmanos, os movimentos orientais. Nós temos aí, os muçulmanos que não acreditam também na divindade de Jesus. Os muçulmanos acreditam que Jesus nem foi crucificado. Eles acreditam que quem foi crucificado foi Judas Iscariotes. E que para ele, Jesus simplesmente foi um profeta. Isso eles creem. Mas Jesus não é Deus na perspectiva aí muçulmana. Os movimentos orientais que estão na nossa revista, por exemplo, você pode ler. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas monistas não existe trindade e nem Jesus. O movimento de Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nega acredita que ele é o Salvador, pois vê o Senhor Jesus Cristo como um mero guia espiritual e uma de inúmeras encarnações de Krishna. Então, queridos, tem esses movimentos que negavam a doutrina, né, da divindade de Cristo, se valendo de alguns textos. Nós vamos comentar agora, no segundo vídeo, de alguns textos que eles usaram de uma forma equivocada e nós vamos tentar aí refutá-los no segundo vídeo e também apresentar alguns textos que corroboram com a ideia de que Jesus é Deus. Espero por vocês até no segundo vídeo. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. Jesus é Deus. Olá pessoal, a paz do Senhor. Bem-vindo à lição 5 do primeiro trimestre de 2025. A lição 5 tem por título Jesus é Deus. Já aprendemos na lição passada sobre a Trindade. A Trindade consiste na união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um Deus, o Deus da fé cristã, o Deus cristão, é um único Deus verdadeiro que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso está aqui na declaração de fé. Logo no cremos temos essa definição. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, preste atenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Filho é Deus. Veja, o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. E o mesmo Deus Javé de Israel, o Deus da confissão de fé judaica, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, lá de Deuteronômio 6:4, esse mesmo Deus Jesus citou como o Deus que